Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite deste feriadão prolongado para quem pode, mas para quem não pode. Não por causa de trabalho, mas porque não tem condições de viajar para o Marrocos, caso. Mas hoje é dia santo, hein, gente? Eu não estou trabalhando. Na realidade, isso daqui, para mim, é minha diversão. Então, não estou trabalhando. Bom, gente, desejo um excelente dia 20 de janeiro para vocês, uma excelente sexta-feira para vocês, tudo de bom, sextou, e mais uma vez pedindo, gente, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, com o pessoal do Insta, do Face, de onde vocês estiverem, porque os conteúdos são de qualidade. Em caso de dúvida, não entendi muito bem este assunto, tem lá a situação do próprio YouTube que ajuda você. Me perguntando, eu posso esclarecer-lhe ou lhes, tá bom? Então, gente, vamos fazer aqui, tá? Eu já vou começar. Não deixem de se inscrever, não deixem de acionar o sininho das notificações, deixa seu like, não deixe seu dislike, não. E críticas à vontade, tá? Desde que construtivos, né? Não adianta vocês me xingarem. Ah, o seu canal é horroroso. Tá bom. Por que é horroroso? O que falta? É um canal de ensino. De repente, você não está, né, interessado. Tudo bem. Eu respeito todas as opiniões. Mas construtivas. Por que você não faz assim, você não faz assado? Tudo que eu puder agregar ao meu conhecimento e ao de vocês, eu farei, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com esse nosso slidezinho aqui, tá? No caso aqui, desculpa que a garganta não fala essas coisas, né? Tem aqui dicas em inglês, tem a minha linda cara aqui do lado, né? Para vocês saberem que sou eu, tá? Meu nome é Silvana Duarte e eu vou falar sobre like or as. Like aqui não é, tá, gente? Não é o verbo gostar, tá bom? Like aqui, ele tem uma outra função. E aqui tá, which of them is correct? It depends on how it is used. O que eu coloquei? Qual deles está correto, né? E depende da utilização. Então, a gente vai ver isso bem rapidamente, tá? Aí eu passo aqui, que essas dicas aqui eu sempre vou deixar para vocês quando assistirem, ou se assistirem a gravação, se estiverem interessados, porque muitos alunos começam a se interessar lá para o final de fevereiro, início de março, porque começam provas militares, porque começam, tá, assim, tem uma enxurrada de concursos públicos para aparecer, né? As pessoas falam na iminência, né? Quando fala na iminência, eu já fico de butuca, porque eu vou verificar se tem a minha matéria. Se não tem minha matéria, né? Eu não vou ficar aqui inventando, dando aula de português, que é uma coisa que, de fato, eu sei para mim. Eu sei para mim. Eu sou professor de português, para mim, mas eu não consigo passar, entendeu? Eu não consigo mostrar os caminhos das pedras, entenderam? Então, está aqui para vocês lerem, né, caso queiram. E a gente já começa, né? Like or as. Como usar? Já botei já em português. Como é que eu vou usar like? Não é I like, se eu tiver I e tiver like logo em seguida, esse like é verbo. Mas se eu não tiver, não é, tá? Então, eu vou mostrar os exemplos, tá? Primeiro lá. Like como comparativo, tá? O like como comparativo, ele vai dizer assim, ó, I'm like a bird. É até uma música antiga, vocês não eram nem nascidos, né? Aquela, eu não sei cantar, ainda mais com essa voz rouca, né? I'm like a bird and fly away. Eu não sei muito a letra, não, mas é mais ou menos assim. O que é isso, gente? Quando eu tenho ali, eu tenho um verbinho, né, que a gente chama de to be. Lembra do am is are? Quem vem assistindo, am is are, am. Aqui seria I am, mas a música fala I'm like a bird. Então, gente, eu estou
Nesse caso, eu estou me comparando com um pássaro. Eu sou um pássaro? Sou um avião? Não. Enfim, eu sou um pássaro? Não. Mas, pelo espírito de liberdade, eu tenho esse espírito de liberdade, eu gosto de me sentir livre, eu detesto, essa frase aqui, ela é perfeita para mim, tá? Eu gosto de me sentir, poxa, hoje eu quero ir para cá, hoje eu quero ir para lá, hoje eu quero ir para colar, eu gosto disso, entendeu? Então, essa I'm like a bird cai perfeita, por isso que eu utilizei. Mas esse like é um comparativo, está me dizendo que eu sou como um pássaro. Eu como pássaro não, gente. Eu sou como. Tá? Eu me pareço, eu tenho aquele espírito que o pássaro tem, que voa para lá, que voa para cá. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, nesta oração, eu estou me comparando ao pássaro. Que lindo, né? Bom, aqui eu botei uma outra coisa, né? Porque não posso falar da minha casa, porque a minha casa não é tão grande assim, né? Se bem que eu poderia ter colocado, né? Não, pois é. Tá assim, ó. Her house is like a palace. A gente já sabe que esse like não é gostar. Por quê, Silvana? Eu tenho esse verbo to be aqui, ó. Am is, lembra? Am is are, que a tia botou lá no finalzinho, né? Isso, se eu não me engano, foi dos advérbios de frequência. Botei que eu batizei de am is are. Então, aqui eu tenho am, aqui eu tenho is. Am is, só faltou o ano, né? Mas tudo bem. Her house is like a palace. A minha pergunta é: a casa é um palácio? Não, gente. Não, mas o palácio a gente pensa o quê? Que a casa é o quê? É enorme, mas não é um palácio, não é um palácio. É só uma casa, mas é enorme, né? Mas é tão grande que comparamos a casa a um palácio. Então, neste caso, depois de um verbo to be, tá? Não depois, a semana sempre depois do verbo to be? Não, não. Ele vai aparecer depois do verbo to be, mas não necessariamente imediatamente, tá? Eu posso perguntar assim para você: how, não. What is the weather like today? What is the weather? Is the weather é como está, eu quero saber, o like está lá atrás. Como está o tempo, a temperatura, o clima hoje, né? Está um pouquinho quente. Para mim, bom, eu gosto de clima quente, tá bom? Então, gente, like, depois, ele sozinho, sujeito, e like é verbo. Sujeito e uma outra coisa, não confundamos com advérbios de frequência. Eu sempre gosto de ir àquele lugar. Não. Aí seria sometimes, usually, always, tá? Mas se eu tiver um verbo na frente do like, esse like, ele será um comparativo, tá? Geralmente, um comparativo de alguma coisa existente. A minha casa é tão grande, a minha casa é tão pequeno quanto o canil do meu amigo, tanto faz, tá bom? Então, vamos ver o as, que é mais fácil, tá, gente? Ó, o as, ele, inicialmente, ele dá a ideia de função. Como assim, Silvana, função? Eu posso falar, I work as a teacher. Eu estou falando que eu trabalho como professora, né? Então, eu coloquei, só para não botar o tempo todo, na brincadeira, eu botei o Johnny Depp, que é um ator que eu amo de paixão, e eu coloquei assim, ó, Johnny Depp acts as Captain Jack Sparrow, ou seja, ele aqui está falando, nessa oração, nós estamos vendo que o Johnny Depp, o ator, ele atua, né? Ele atua, a função dele no filme é como o pirata, o capitão Jack Sparrow. Não é uma comparação, e sim uma função de que ele, no caso do filme, que ele participa de um filme. Se vocês olharem os letreiros, eu não tenho paciência, mas se você olhar os letreiros, você vai ver o nome do ator é fulano de tal, nome da atriz é fulano de tal. Esse as dá a ideia de como ele participou, qual foi a função dele naquele filme. Perfeito? Bom, as
comparação ou comparativo de igualdade. Esse é mais mole do que empurrar bêbado de ladeira. Bom, eu coloquei aqui, ó, my house, agora tá certo. Só não, quer dizer, só botei hers. My house is as small as hers. Silvana, eu tenho 2 vezes o as. Por quê, gente? Neste caso, o comparativo de igualdade, ele vai aparecer 2 vezes mesmo, tá? Tudo que eu falar, eu posso falar no presente, no passado, no futuro, eu posso usar. Mas, atenção ao detalhe. As, adjetivo, que a gente já sabe, o adjetivo que qualifica a pessoa ou o substantivo, que a gente já viu, adjetivo, qualidade, características, substantivo, nomes, né? Então, my house is as small as hers. A minha casa é tão pequena quanto a dela. Então, as, adjetivo que você quiser, as. Então, eu tenho 2 vezes o as aqui. Eu quero falar que, por exemplo, lógico, eu sou mãe, né, gente? Meu filho, my son, is as handsome as Thor. Esqueci o nome dele. O nome dele é meio Sam Wordsworth, uma coisa assim, é meio difícil o nome dele, né? Mas o meu filho, as handsome or beautiful, pode usar as. Porque é tão bonito quanto o Thor. Lindo, tá, gente? Sem paquera, tá? Ele já tem 18 anos, eu tenho que tomar conta dessa mulherada. Vamos lá. E aqui eu tenho as, na comparação verbo com verbo. Ou seja, não é comparação, é como se eu colocasse uma imposição, mas é uma comparação. Por exemplo, do as I say, not as I do. Tá? Ou seja, o que eu falei aqui? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entenderam? Vocês já escutaram isso da mãe e do pai de vocês, né? Do as I say, not as I do. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu duvido que você nunca escutou essa oração no seu ouvidinho, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, como exemplo. Eu escutei várias vezes. E tem também, isso aqui já é um provérbio, tá? Mas dá para explicar rapidinho. Tem assim, ó, when in Rome, do as the Romans do. O que significa isso? Quando em Roma, faça como os romanos fazem. Não, gente, não. Isso aqui é um provérbio, na realidade. Isso quer dizer que, quando eu estiver em um local diferente do da minha casa, do meu conforto, eu devo seguir a regra daquele lugar. Vamos supor, você sai do Brasil e vai ao Uruguai. Né? No Uruguai, eles têm uns costumes diferentes que nós. Entenderam? Eu não vou dizer qual, mas tem um costume. Eu não sou obrigada a fazer, mas eu preciso aceitar porque lá é permitido. Ponto final. Então, quando, when in Rome, do as the Romans do. Se você vai a qualquer casa que não seja sua, seja da sua tia, você não está em casa. Você não pode fazer o que você quiser. Então, você tem que seguir o regulamento daquela casa. O regulamento do local que você está, você tem que seguir aquele regulamento. Então, gente, é só, tá vendo? Não é tão difícil, tão horroroso assim, né? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês, tá? Gente, é uma aula, assim, meio rapidinha, talvez tenha demorado um pouquinho mais, porque eu falo muito, eu sei, mas eu gosto de fazer uma coisa, assim, mais alegre, mais divertida, mais solta, senão fica aquela coisa, faça isso, faça aquilo. Não, eu gosto de dar exemplos para a gente, da nossa vida, da nossa existência. Então, eu espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, tá? Sextou, mas sextou devagar, tá? Ver se tem dinheiro para comprar cerveja. E se eu fosse você, eu nem bebia nem hoje, tá? Nem beberia, porque hoje é um dia santo, dia do padroeiro do município do Rio de Janeiro e de alguns outros municípios aos arredores, né? Acho que eu falei certo. Queridos, um abraço, vejo vocês em breve. Tchau, tchau.